paz do Senhor, amados. O pastor Veríssimo. O objetivo desse vídeo hoje é passar um pouco da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, das lições bíblicas. Bom, nós vamos passar para vocês aqui, dar uma síntese da nossa lição de hoje, que é a segunda lição, que tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo. Então vamos falar um pouco da lição, não vou me estender, apenas vou me ater nos tópicos, dar uma síntese nos tópicos, até para que o vídeo não seja muito longo e consequentemente cansativo. O objetivo é que a gente não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical, os nossos irmãos, irmãs que estudam as lições bíblicas, de adultos, os irmãos vão estar acompanhando aqui os assuntos. Temos também a da classe Aliança. Sugiro aos nossos irmãos também prepararem vídeos, até mesmo para seu grupo seleto, que é o grupo dos casais. Tem os dos jovens, que já estão fazendo isso toda semana através de Skype, eles estão se reunindo para fazer no domingo. As crianças também eu tenho visto, os pré-adolescentes com a irmã Cleide, enfim, as crianças com a irmã Leia também, tenho visto fazendo os vídeos, todos os grupos, eu tenho visto, os irmãos, não deixe de fazer e assim compartilhar, para que a gente, nesse período que a gente não está podendo vir à igreja, a gente possa ter material até mesmo para os nossos alunos estarem acompanhando esse processo, e não estar à deriva. Bom, amados, então estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho e peço a todos os professores de todas as classes que se empenhem e também façam o mesmo. É muito importante isso, tá? A lição de hoje ela fala sobre a sublimidade das bênçãos de Deus. A palavra sublimidade significa excelência, grandeza, onde Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Éfeso, ele mostra essa grandeza de Deus em relação à salvação do homem e a garantia que nós temos dessa salvação. Então eu queria colocar aqui como nosso texto áureo, Efésios capítulo 1, versículo 3, que fala: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A primeira lição foi feita uma síntese do livro da carta aos Efésios. Então, falou-se sobre o local, falou-se também sobre a cidade, sobre a igreja que compunha aquela cidade, falou-se também sobre qual era o propósito da mensagem de Paulo. Então, foi mais uma síntese da carta em si. E hoje vamos falar um pouco do conteúdo desta carta, que fala sobre essa excelência dessas bênçãos espirituais que nós, como Igreja do Senhor, temos em Cristo Jesus. E a verdade prática diz assim, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O objetivo da nossa lição principal é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo, esclarecer que bênçãos são essas e também refletir um pouco a respeito da nossa nova posição em Cristo. Nós agora temos um posicionamento diferenciado em Cristo Jesus. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, uma vida baseada
na pessoa de Cristo. E, por último, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Qual é o papel do Espírito Santo nesse processo? Qual é o papel do Espírito Santo no processo da salvação? Então a gente vai estar aprendendo justamente esse ponto fundamental. O nosso primeiro tópico fala da nova posição em Cristo. E dentro dessa pauta aqui, fala da nossa condição anterior, que estávamos perdidos, condenados à morte, mas a sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ou seja, estávamos perdidos e em Cristo Jesus nós obtivemos a salvação nele. Então a nossa posição, ela mudou desde o momento que nós cremos no Filho de Deus. O primeiro tópico fala sobre doxologia. O que vem a ser a doxologia? Significa a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressão de exaltamento. Foi o que Paulo ele fez aqui na sua carta, quando ele começa no versículo 3 a exaltar o nome do nosso Deus, a dizer, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava exaltando o nome do nosso Deus, e em toda a epístola ele começa a fazer revelações sobre esta salvação em Cristo Jesus. E o interessante disso tudo é que ele coloca os pontos fundamentais aqui sobre esta adoração. Ele começa dizendo, bendito seja Deus, e ele revela, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo subtópico fala sobre as bênçãos espirituais. Nós somos repletos de bênçãos espirituais. E eu queria aqui falar sobre essas bênçãos. Quais são essas bênçãos? Se alguém perguntar a você, tudo bem, a lição está falando sobre a excelência, a grandeza das bênçãos espirituais. Mas que bênçãos são essas? Que bênçãos eu posso destacar? Está justamente aqui no segundo tópico do primeiro tópico, que é as bênçãos espirituais. Acompanhe aí comigo na sua revista. Bom, olha o que está dizendo aqui, ó. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Aí vem dizendo, estas bênçãos são mencionadas ao longo da passagem de Efésios, tais como, vamos lá, listando. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos, a primeira bênção espiritual. Segunda, predestinou-nos para sermos filhos. Terceiro, nos fez agradáveis para si. Quarto, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. 5, acolheu-nos por sua vontade redentora. 6, revelou-nos a palavra da verdade. 7, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E 8, ainda garantiu a validade da promessa. Então, essas bênçãos, elas provêm de Deus. E com isso, com essas bênçãos dadas a nós, foi nos dado uma nova condição. Não tem como nós recebermos essas bênçãos e estarmos na condição anterior de pecado, de afastamento de Deus. Não, essa condição, essas bênçãos espirituais, elas nos dão uma nova condição em Cristo Jesus. E quais são as condições? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa. Ou seja, a nossa condição, ela teve um patamar, uma nova
um novo patamar. Por quê? Porque simplesmente nós fomos alcançados pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, não tem como a gente estar no mesmo posicionamento se a gente vive uma vida, uma salvação em Cristo Jesus. O nosso posicionamento é um novo posicionamento, não tem como. Antes estávamos naquelas condições, afastados, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós temos uma posição elevada, que é receber de Deus as bênçãos espirituais. O segundo tópico fala uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, a nossa vida, ela tem que exalar, ela tem que apontar para Cristo. Cristo, ele é a base, ele é o fundamento, ele é a pedra principal de esquina da nossa vida. E ele fala, Paulo, da revelação desse mistério. Deus, ele revelava a Paulo mistérios maravilhosos que ainda não tinha sido revelado antes e nem tinha sido revelado depois. E por conta disso, vamos falar aqui sobre essa revelação. Olha o que ele fala aqui, no versículo 9, de Efésios 1. A frase diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, foi descobrindo o mistério. O mistério é algo que antes estava oculto e passa então a ser revelado. Vamos lá. E essa revelação qual que é? Os decretos eternos que Deus planejara. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Ou seja, tudo está centralizado em Cristo Jesus. Tudo está de acordo com a vontade baseada no amor e na misericórdia de Deus. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, e ele diz à igreja que está em Éfeso, olha, tudo está em Cristo, e agora todo o amor, toda a misericórdia de Deus está fundamentado em Jesus. E aí, segundo subtópico, que fala sobre a plenitude dos tempos, que fala assim, olha, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Ou seja, esse tempo, a plenitude do tempo, ele não está se referindo ao tempo humano, que é o tempo Cronos, que é o tempo que nós conhecemos, que estamos subjugados a esse tempo, mas é o tempo Kairos, o tempo de Deus. Então, a plenitude dos tempos, ela se dá com a vontade do tempo divino, previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, que é o cabeça da igreja e o cabeça do universo. Ou seja, nada foge do controle de Deus, porque ele não está preso a nosso tempo. Ele é atemporal. O tempo dele é diferente do nosso tempo. Até o profeta Isaías diz, olha, os pensamentos de Deus são muito mais altos, os caminhos de Deus muito mais altos, são diferentes. Deus, ele não vive nessa atmosfera. Então, na plenitude do tempo determinado pelo próprio Deus. E por último, para nós fecharmos aqui, falando do terceiro tópico, que é o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Qual é o papel do Espírito Santo no plano da salvação? Ele é o selo e ele é o penhor. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia, ela nos revela que o Espírito Santo, ele é o selo.
o selo de garantia de que nós não estamos enganados. O selo de garantia de que o nosso produto, ou seja, aquilo que estamos recebendo, a salvação, ela está inviolada. Olha o que diz aqui, ó. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Então é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. Então não temos como chegar e falar assim, eu tenho certeza da minha salvação, mas será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Nada, o Espírito Santo, ele que é aquele que sela, né? Como foi falado aqui, tempos antigos, cada um tinha um emblema no seu anel, né? Naquele objeto, e ali eles colocavam uma cera derretida, e ali eles lacravam que aquilo ali estava inviolável. Ou seja, onde chegava aquela carta, quem a recebia sabia que aquela carta ela estava ali inviolável. Então, esse processo nós temos que entender que esse papel é o Espírito Santo que faz. Por isso que o inimigo da nossa alma, ele não tem autonomia, autoridade e nem legalidade sobre a nossa vida, porque lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que o maligno não lhe toca aquele que vive segundo o Espírito Santo de Deus. E o papel fundamental da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, é regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E fechando aqui, falando sobre o penhor da nossa herança. O penhor, o Espírito Santo, ele é o penhor. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Garantida. Isso é muito importante, isso aqui. Vamos falar isso na próxima lição, falando sobre eleição e predestinação. Essa lição é muito importante para a gente não cair nos engodos e enganos de algumas teologias, né? E esse tópico aqui fala assim, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Ou seja, a salvação ela é sempre condicional, tá? Ela sempre será condicional, porque ela depende daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito, daquilo que eu me empenho. Eu quero o Espírito Santo, eu deixo ele entrar na minha vida, eu deixo ele agir, então eu obtenho todas essas bênçãos espirituais. Não é uma coisa incondicional, independente do que eu fizer, sou salvo. E isso é muito perigoso. Isso tem levado muitas pessoas para o engano e para o inferno. Semana que vem vamos falar um pouco na terceira lição sobre isso, que a Bíblia ela fala sobre eleição, ela fala sobre predestinação, mas ela não fala de predestinação individual, ela fala da predestinação da igreja, mas isso é um assunto para a próxima lição. E fechando aqui em 20 minutos, a conclusão diz assim: nossa porção da Epístola aos Efésios no plano divino revelado
resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então é em Cristo Jesus que nós temos todas essas bênçãos. Desfrute destas bênçãos, né? E seja abençoada pelo Espírito Santo, para que você não tenha mais medo, não tenha mais receio e viva uma vida segundo a ordem do Espírito Santo. Deus abençoe, muito obrigado. Essa foi a segunda lição da nossa lição bíblica, que você possa aproveitar e ler as referências, é muito importante, principalmente as referências diárias, né, que é as leituras diárias, para que você venha exercitar seu ministério. Deus abençoe vocês e até a próxima, querendo Deus.